Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a edição do jornal Tele Brasil Notícias com as informações e destaques desta semana que preparamos especialmente para você. Falaremos do FGTS, que distribui mais de 15 bilhões de reais para trabalhadores. Também vamos abordar aqui a questão do sistema de alertas de desastres naturais, que começa a funcionar em 11 cidades do Brasil. Além disso, teremos também na parte de informações do Festival de Cinema de Gramado, que vai até o dia 17 de agosto. Tudo isso e muito mais outras informações de seu interesse nesta edição do jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando do FGTS, que distribui o total de 15 bilhões de reais para os trabalhadores. Uma informação bastante importante, porque o Conselho Curador do FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, definiu a distribuição então de 65% dos lucros do ano de 2023 para os trabalhadores. O valor a ser distribuído gira em torno de mais de 15 bilhões de reais, e é o maior da história. Também, segundo o Conselho Curador, ele não compromete, inclusive, a sustentabilidade do FGTS atual. Vamos a esta informação. Todo trabalhador com carteira assinada tem uma proteção para o caso de demissão sem justa causa. No início de cada mês, os empregadores depositam 8% do salário em uma conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. E em agosto, o governo distribui os lucros desse fundo. Mas será que os trabalhadores sabem disso? Você sabia que agora, em agosto, eles vão pagar os lucros do FGTS? Não sabia. Vai acompanhar? Até dia 31 de agosto tem que estar depositado em conta. Ah, sim. Então vou acompanhar. Que eu olho sempre, né? Geralmente dia 20 sempre cai, né? O Conselho Curador do FGTS determinou hoje a distribuição de mais de 15 bilhões de reais, o que representa 65% dos lucros totais do fundo. Esse valor será repassado a mais de 130 milhões de trabalhadores. É o maior valor pago na história do fundo e está a 3,16 pontos percentuais acima do IPCA, índice que mede a inflação oficial do país. Para os trabalhadores, é uma boa notícia, mas esse valor só poderá ser sacado nas hipóteses previstas em lei. As hipóteses são, de dispensa sem justa causa, a rescisão por mútuo acordo, por doença grave, por aposentadoria, então, por morte. Então, nessas hipóteses, compra de casa própria, nessas hipóteses, sim, o trabalhador ele poderia utilizar ou todo ou parte do fundo de garantia dele para benefício próprio. O lucro deverá ser depositado nas contas do FGTS que tinham saldo em 31 de dezembro de 2023 até o dia 31 de agosto deste ano. Para verificar o valor, é possível acessar o aplicativo do FGTS pelo celular ou pedir um extrato da conta em uma agência da Caixa. Na verdade, é um rendimento que vai se somar ao valor que já o valor que ele já tem lá, com o saldo de fundo de garantia. E esse valor ele não tem uma retirada imediata, ele vai ficar lá, aportado lá no saldo dele do fundo de garantia, vai se somar ao que ele já tem lá. Vamos agora então falar com você que é entregador de APP, porque o STF reconheceu o vínculo empregatício de um dos entregadores. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu reconhecer o vínculo de emprego entre um entregador de aplicativo e também uma empresa terceirizada que presta serviços, inclusive para a plataforma iFood. Vamos observar isso, que é uma dica aí para quem trabalha justamente na entrega através de aplicativos de app. Os ministros, então, reconheceram o vínculo do entregador com a empresa terceirizada, porque concluíram, primeiro, que o empregado, esse entregador,
ele tinha que cumprir obrigatoriamente uma jornada de trabalho diária. E segundo, porque ele tinha que trabalhar exclusivamente para essa empresa. Com esses 2 pontos, então, ficou caracterizado o vínculo de trabalho. Mas atenção, não vamos confundir essa decisão agora com a decisão que o STF tomou no ano passado. Vou pegar esse exemplo específico, esse caso julgado agora, para entender a diferença. Na decisão do ano passado, o STF determinou então que há vínculo entre o entregador e a plataforma iFood. Mas na decisão de agora, vamos lá, vamos entender bem essa questão. Não há vínculo entre o entregador e o iFood, mas há vínculo sim, com a decisão de agora, entre o entregador e a empresa terceirizada, que é uma empresa que presta serviço para o iFood e que foi responsável pela contratação do funcionário. Então, estamos claros, não há vínculo com plataformas digitais de iFood ou de empresas que fazem transportes urbanos, mas há vínculo sim com aquelas empresas terceirizadas que contrataram os funcionários. Muito bem, vamos falar então de saúde, a questão da mortalidade por desnutrição das pessoas idosas, que caiu na última década. Uma informação bastante importante aqui no Brasil. O índice, que chegou a quase 30 óbitos por 100 mil habitantes em 2006, caiu agora para justamente 10 em 2021. Mas, porém, vale ressaltar que ainda assim foram mais de 93 mil mortes por esta causa, que é considerada evitável justamente nesse momento, nesse período em que vivemos. Vamos observar. O estudo analisou 22 anos de dados do SUS e identificou uma tendência de queda, que se consolidou entre aqueles com 60 a 79 anos e estacionou entre os maiores de 80 anos. Este pesquisador da Universidade Federal do Amazonas e um dos autores do estudo cita políticas públicas que contribuíram para a redução, mas considera que a taxa ainda não deve ser comemorada. Podemos destacar as questões relacionadas aos serviços de saúde, no que tange a assistência à saúde aos idosos. Além do mais, os programas do governo federal, no que tange à distribuição de rendas, entre outras políticas que os governos vêm implantando. Considerando ser uma causa de óbito prevenível, que a gente consegue prevenir através de políticas públicas efetivas e eficazes, o ideal é que não houvesse mortalidade por desnutrição proteica calórica. Os dados indicam que os homens são os mais suscetíveis. Há evidências científicas já, dessa questão da prática do autocuidado ser diferente entre homens e mulheres. Os homens, eles têm mais aquela resistência de procurar os serviços de saúde, de querer realizar exames periódicos, de querer receber assistência. Tem muita diferença fisiológica. Primeiro, porque o gasto energético do homem, para o sexo masculino de uma maneira geral, ele é mais alto do que para uma mulher. Assim como também a necessidade energética proteica, Muito se fala sobre desnutrição, mas existe a desnutrição energética sobre calorias, quantidade que come, e tem a desnutrição proteica, que essa afeta muito aos homens. Este lar de idosos em Brasília abriga mais de 90 pessoas. A nutricionista diz que é raro chegar algum idoso com quadro de desnutrição, mas há cuidados específicos a tomar. A gente tem que prestar mais atenção à questão da proteína, Porque a proteína que é responsável pelo músculo e a musculatura, a formação do músculo, que não forma mais músculo no idoso, mas também não desnutre, Então, é um aporte calórico maior, também é importante, porque eles não se movimentam muito, mas eles não ingerem tantas calorias. Muito bem, vamos falar agora de desastres naturais, e aqui no Brasil começou a funcionar em 11 cidades aí, justamente os alertas. E esse teste, inclusive, que é o Sistema Brasileiro de Alerta contra Desastres, abrange 11 municípios diferentes contra justamente a situação. Ele começa a ser usado agora em teste. Então serão enviados às pessoas alertas com avisos sonoros e vibratórios no celular, inclusive celulares de quem estiver em locais de risco. Vamos observar.
A nova tecnologia, lançada nesta quarta-feira, é um incremento em todo o sistema de alertas da Defesa Civil Nacional, que já possui mensagens por SMS e outros aplicativos. Pelo celular, qualquer pessoa em área de risco será avisada, sem a necessidade de cadastro prévio. O sistema também orienta sobre como agir no momento e até onde se abrigar, caso necessário. Isso não é só tecnologia. Isso envolve treinamento, isso envolve capacitação, isso envolve também uma mudança de comportamento das pessoas. O alerta sonoro e vibratório vai ser emitido por meio da rede de telefonia e vai funcionar mesmo com o celular em modo silencioso. O aviso ficará na tela ainda que o usuário esteja acessando outro conteúdo. A pessoa vai estar assistindo um filme no YouTube, no seu celular, e o celular vai travar. Vai entrar a mensagem, se assim for necessário, chegar a mensagem de alerta àquela comunidade. Então, isso é uma cultura nova no Brasil. E por isso que a gente tem que testar, divulgar e depois disponibilizar para todo o Brasil. Inicialmente, serão 30 dias de testes e avaliações nas cidades de Roca Salles e Mussum, no Rio Grande do Sul, Blumenau e Gaspar, em Santa Catarina, Morretes e União da Vitória, no Paraná, São Sebastião, em São Paulo, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, Indianópolis, em Minas Gerais, e Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os testes, eles vão mostrar as necessidades de ajustes para melhor informar a população. O serviço é compatível com celulares lançados a partir de 2020, mas não funciona em aparelhos com tecnologia 3G e é gratuito. Muito bem, vamos falar agora da questão dos celulares, porque 1 em cada 10 brasileiros teve o aparelho celular furtado ou mesmo roubado nos últimos 12 meses, exatamente. E é o que aponta, inclusive, uma pesquisa do Datafolha, feita a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Importante é que o estudo apontou um detalhe bastante curioso. Quase metade das vítimas não registram o boletim de ocorrência. Vamos observar. O celular atual da arquiteta Ana Cristina não é tão bom quanto o anterior. Ela usa o aparelho para trabalhar e produzir conteúdo para redes sociais e perdeu o smartphone quando estava pedindo um carro por aplicativo. Só senti um vento passando por mim, eu fiquei sem celular, eu nem cheguei a ver a cara da pessoa. Fiquei com minha mãe, fiz boletim de ocorrência, porque hoje em dia no celular a gente tem tudo lá, né? A nossa vida tá lá dentro, é banco e tudo, então foi um transtorno que eu já imaginava se um dia eu fosse assaltada ia passar, e foi isso mesmo. Cerca de 9% dos brasileiros afirmam terem sofrido furto ou roubo de celular nos últimos 12 meses, segundo pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo jornal Folha de São Paulo. Elaine só percebeu que foi furtada quando deu falta do celular. Achei que estava próximo, fomos pela localização, nunca achou. Eu tive que ir na delegacia, né? Fiz o boletim de ocorrência, mas perdi, né? A pesquisa apontou ainda que 45% das vítimas de furto ou roubo de celular não registraram boletim de ocorrência. O prejuízo, em média, ficou em cerca de R$ 1.500. Existe a questão do valor do aparelho em si, mas existe esse outro aspecto, que é a subtração do aparelho para extrair também as informações pessoais que esse aparelho tem acesso, uma vez conectado à internet. Ou seja, aplicativos bancários, aplicativos de compras, que tem cartão de crédito ou de débito cadastrado. Mais da metade dos entrevistados, 53%, dizem que evitam circular em determinadas áreas da cidade em certos horários para não ter o celular furtado ou roubado. Entre as pessoas que têm aplicativo de banco no celular, cerca de 1/3 delas costumam deixar o aparelho em casa ou em algum lugar seguro quando sai para a rua. E voltamos a falar de saúde agora da questão da Covid, porque aumentam os casos de Covid no mundo. É um alerta da Organização Mundial de Saúde que foi emitido sobre o aumento do número de casos de Covid aqui nas Américas, inclusive na Europa, e dos países do Pacífico Ocidental. Inclusive nas Olimpíadas de Paris, já apresentaram-se lá 40 atletas
infectados. Vamos observar. Esse alerta da Organização Mundial da Saúde chama atenção para o aumento de casos de Covid pelo mundo, com base em dados de 84 países. Como vocês falaram, a OMS cita inclusive um surto de Covid-19 dentro da Vila Olímpica em Paris, onde pelo menos 40 atletas foram diagnosticados com a doença. Segundo a organização, a taxa média de testes positivos pelo mundo está acima de 10%. Isso quer dizer que de cada 10 testes, pelo menos um dá positivo. E na Europa, continente das Olimpíadas, essa taxa é 2 vezes maior. E segundo esse alerta, esse aumento de casos de Covid nessa época não era esperado e o pior, esses números podem estar subestimados, ou seja, não corresponderem à realidade, à gravidade da situação. Isso porque muitos países não estão compartilhando os dados de internações e também de infecções de Covid-19. A organização faz um apelo para que os países intensifiquem as campanhas de vacinação, principalmente daqueles grupos de risco. Aqui no Brasil, no final de julho, a Fiocruz detectou um aumento de internações de idosos em alguns estados do Nordeste, no Amazonas e também em São Paulo, mas ainda num patamar abaixo do registrado em anos anteriores. A gente lembra que estão nos grupos prioritários para a vacina contra a Covid-19 no Brasil, gestantes, crianças de 6 meses a 5 anos, idosos, profissionais de saúde, pessoas com deficiência e imunodeprimidas. Portanto, quem ainda não tomou a dose de reforço em 2024 pode procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico hoje abrange a questão do prazo para se exigir que um infrator ambiental, aquela pessoa que constrói a casa em lugares preservados ambientalmente. E aqui fala sobre a questão de entregar esse bem apreendido, conta da data em que a pessoa se recusa a realizar essa entrega. Vamos observar com mais detalhes. Prazo para exigir que infrator ambiental entregue bem apreendido conta da data de sua recusa, decide a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por lei, quando ocorre uma infração ambiental, as autoridades podem apreender os bens usados e deixar sob guarda do próprio infrator. Essa advogada explica que, se a autuação for confirmada, o bem deverá ser entregue ao órgão autuador. Na eventualidade dela ainda deixar aquele possível infrator na posse do bem, é lavrado um termo de fiel depositário e ele é cientificado que após o trâmite processual, caso ele seja condenado, uma das penas vai ser a devolução, a entrega daquele bem. Mas enquanto ele está na condição de fiel depositário para garantir o trâmite processual, ele tem as obrigações de cuidar, zelar do bem, e na impossibilidade da devolução desse bem, ele tem que efetuar o depósito do valor do bem apreendido em dinheiro. E nessas situações, a primeira turma estabeleceu que o prazo final para a ação, que tem o objetivo exigir a entrega desse bem, só passa a contar a partir da data em que o infrator foi notificado e se recusou a restituí-lo às autoridades. Com esse entendimento, o colegiado negou o recurso de um infrator que alegava a prescrição da ação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para que ele entregasse a embarcação utilizada. O infrator foi autuado por praticar pesca de camarão com arrasto de fundo sem permissão do órgão competente. Em primeira instância, a Justiça reconheceu a prescrição da ação do IBAMA, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença. Ao STJ, o infrator alegou que a prescrição de qualquer ação apresentada pela Administração Pública Federal tem como termo inicial a prática do ato ou o fato do qual se originou. O relator do recurso na primeira turma, ministro Paulo Sérgio Domingues, explicou que no caso em que o bem apreendido é confiado ao próprio infrator, o prazo prescricional é deflagrado quando o depositário, violando o Código Civil, é notificado para cumprir o seu dever de restituição, mas se recusa a fazê-lo. Ainda falando de justiça, Tribunal doa computadores para as escolas públicas do Rio Grande do Sul e também para o Hospital da Criança de Brasília. Então, o Superior Tribunal de Justiça doou 1.180 computadores para as escolas públicas estaduais dos municípios do Rio Grande do Sul
que inclusive foram afetados pelas enchentes deste ano, como acompanhamos de perto. Já as outras 50 máquinas foram doadas ao Hospital da Criança de Brasília, o José Alencar. A iniciativa está ocorrendo após o tribunal fazer uma atualização de seus equipamentos e essas doações se dão durante justamente esse primeiro semestre deste ano. Superior Tribunal de Justiça doa mais de 1.000 computadores a escolas do Rio Grande do Sul e para o Hospital da Criança em Brasília. As escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes receberam a doação de 1.180 computadores. A entrega foi feita com o apoio da Defesa Civil do Estado. Outras 50 máquinas foram entregues ao Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. O hospital faz parte de uma lista de instituições que manifestaram interesse em receber as doações do tribunal. Na avaliação dos pedidos, o STJ considera a finalidade social da doação e o interesse público. A iniciativa faz parte da política de sustentabilidade adotada pelo tribunal, que determina o reaproveitamento de materiais para reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente. As doações só foram possíveis porque o STJ atualizou equipamentos no primeiro semestre para evitar a interrupção de serviços essenciais da Corte. Muito bem, vamos falar com você que gosta de fazer as suas viagens, porque começaram a ser vendidas passagens para o aeroporto de Porto Alegre. O governo federal anunciou essas passagens já estão sendo vendidas para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. E os primeiros voos voltam a operar justamente no terminal no mês de outubro de 2024. No total serão 128 voos diários, chegando nada menos que 900 voos semanais. Tomamos uma decisão, depois do amplo diálogo com a Fraport, de poder avançarmos além daquilo que já estava planejado. A partir agora do dia 21 de outubro, que será reaberto a primeira etapa do aeroporto Salgado Filho, nós estamos autorizando a partir de amanhã a retomada da venda das passagens aéreas para o estado do Rio Grande do Sul, para o aeroporto Salgado Filho. Serão 128 voos diários que estão sendo autorizados para a venda desses voos, o equivalente a mais de 900 voos semanais, ou seja, 128 voos diários, que representa em torno de 900 voos semanais, o que equivale a mais de 3.000 voos por mês. Então isso vai, sem dúvida alguma, acelerar a retomada da economia do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira fase da operação da retomada do aeroporto Salgado Filho, a pista de 1.700 metros, e a segunda etapa da reabertura do aeroporto será agora em dezembro, mais 1.500 metros de pista, no montante de 3.200 metros. Ou seja, em dezembro o aeroporto estará 100% reaberto para a população do estado do Rio Grande do Sul, com a retomada de voos nacionais e voos internacionais. Antes da enchente, nós tínhamos cerca de 1.300 voos semanais. Então nós vamos retomar a operação com cerca de 70% daquela operação normal que nós tínhamos antes da enchente. Há uma expectativa muito grande, especialmente no setor do turismo, da Serra Gaúcha. Os operadores de turismo, por exemplo, eles não podem começar a vender os pacotes do Natal Luz de Gramado, de toda a programação do final de ano, sem que as empresas comecem a vender as passagens. Nós começamos a movimentar toda uma cadeia, né, de turismo, de eventos, toda uma nova perspectiva de retomada da atividade econômica do Estado, que ocorre a partir deste anúncio, que é um anúncio extremamente positivo, porque ele é mais do que nós estávamos esperando. Então o governo federal, que chegou a ouvir pessoas falar que o aeroporto reabriria em março do ano que vem,
Outros queriam que o aeroporto só abrisse em dezembro, com 100% funcionando. Graças ao trabalho do ministro Silvio, do ministro Rui, do nosso trabalho, nós vamos conseguir reabrir em outubro, com 70% do aeroporto funcionando. Como eu falo sempre, tudo que é bom, tudo a pouco, e o Jornal Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Antes de encerrarmos, vamos falar do fim de semana que começou no dia 10 de agosto, o Festival de Cinema de Gramado, edição inclusive de número 52, que vai até o próximo sábado. Inclusive concorrem principais prêmios ali. Festival então de Cinema de Gramado, não esqueça, vai até o dia 17 de agosto. Vamos observar outras informações. Festival de Cinema de Gramado, edição 52. Até sábado que vem, 45 filmes concorrem aos prêmios principais, entre longas nacionais, documentais gaúchos, curtas nacionais e curtas gaúchos, mostras paralelas e uma série de outras atividades, além de prêmios especiais, também estão na agenda. E este foi o Jornal Tele Brasil Notícias desta semana, que agradece a sua audiência novamente. E também lembra-se que você pode acompanhar as nossas informações através do YouTube ou Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo no Facebook A Hora da Notícia. Queremos agradecer também o apoio técnico de toda a nossa equipe para a exibição e apresentação e filmagem desse Jornal Tele Brasil Notícias, que volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.